também do Campeonato Paulista, porque amanhã começam as semifinais do Paulistão e teremos apenas Corinthians e Palmeiras, 4 da tarde, transmissão aqui do Sport TV. Losetti, suas expectativas para esse jogão, porque eu nunca vou esquecer o comentário do Led Carmona num Seleção, numa época que a gente viveu uma série de jogos de Palmeiras e Corinthians, de jogos muito ruins. E aí o Rizek perguntava ao Led o que ele esperava de mais um Corinthians e Palmeiras, e o Led respondeu: estou esperando mais um jogo suportável. Losetti, você está esperando mais um jogo insuportável? Uma situação é diferente. Eu acho que agora é muito melhor. Eu perco tudo na risada do LED, cara. Do Dom Carmo. Ele caiu aqui, peraí. Deixa eu pegar meu microfone. Obrigado por isso. Cara, Lédio e amigos, eu tenho expectativa boa. É o jogo único, vale vaga na final. Agora, nós temos que lembrar que o Corinthians... primeiro, ninguém faz ideia... Ideia a gente faz, mas ninguém pode garantir que times vão entrar em campo. O Palmeiras jogou sexta-feira com o seu time B, um pouquinho de A. Tinha Gustavo Gomes, tinha Danilo, tinha alguns jogadores titulares, o Everton no gol. Entraram titulares durante o segundo tempo. Entraram Marcos Rocha, Rony, Luiz Adriano. Então foi um AB, vamos dizer assim, para ganhar do Bragantino. Enquanto o Corinthians tomou uma chacoalhada do Peñarol com um time que tem veteranos que até outro dia eram considerados do time A, mas hoje são do time B. Jô, Gil, Fábio Santos, porque todos esses acabaram perdendo espaço para Cauê, para Raul Gustavo, para Lucas Piton. Então é um Corinthians enfraquecido sem o Fagner, que é, para mim, o principal jogador de linha da equipe, e ele entende tão bem o jogo de futebol, ele tem um conhecimento e uma leitura tão apurada, que nesse novo sistema, com 3 zagueiros... Matheus Vital, esse então, o provável Corinthians do técnico Wagner Mancini. Vamos ver o Palmeiras também, ou Dona Sport TV? Vamos ver o Palmeiras também. O Paulo Nunes está aqui com o olhinho brilhando, que ele quer ver qual time o Abel Ferreira vai levar a campo. O Everton no gol, também nenhuma novidade. Na zaga, Luan, Danilo Barbosa e o Matias Vinha. Meio campo com o Mike, Felipe Melo, o Rafael Veiga, o Patrick de Paula e o Vitor Luiz. Na frente, Luiz Adriano e Rony. Esse, então, o provável essa possibilidade, Palmeiras do técnico Abel Ferreira para entrar. É o quê, Paulo? Essa possibilidade do Palmeiras com esse time? Essa é a possibilidade. Tá bom ou tá ruim? Eu ainda não acredito, assim, muito nessa possibilidade, não. Só acredita vendo e quando vê não vai acreditar? É porque ele confia muito na equipe, né? O Logé estava falando, ele confia muito na equipe B dele, uma equipe B misturada com a A, né? que levou ele a estar nesse momento. Né? O Palmeiras, eu concordo com o Losetti, o Palmeiras é favorito, ponto. Corinthians e Palmeiras, na casa do Corinthians, as dificuldades que o Corinthians estão passando. O Corinthians sabe que se ele perder esse jogo, ele está fora de tudo. Sim. Ele está fora de tudo. Só joga contra o Atlético Goianiense lá no dia 30 de maio pelo Brasileirão. Imagina a pressão que o Mancini está passando, que esses jogadores estão passando. Então, como vai entrar? Lógico, os jogadores do Palmeiras também. Se eles chegaram a esse momento, querem vencer. E quando é Palmeiras e Corinthians, meu amigo, não tem Você sabe, né? Você sabe bem. Já ganhei melhor, já perdi melhor. Então, isso faz parte, principalmente nesse clássico. Losetti, um Mancini pressionado, o Paulo está falando aqui exatamente dessa possibilidade, né, de um Corinthians, por exemplo, ser eliminado exatamente numa semana em que foi eliminado da Copa Sul-Americana com apenas 4 rodadas, então vai jogar 2 jogos, né, para cumprir tabela para um time do tamanho do Corinthians. Isso acaba sendo muito ruim. Mas como é que você vê essa situação do Mancini hoje? Você acha que ele poderia resistir, por exemplo, a essas 2 eliminações? Torcedor do Corinthians, não estou torcendo para o Corinthians ser eliminado, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que trabalhar com os famosos prognósticos. Como é que você está vendo essa situação aí, essa pressão em cima do Mancini, Losetti? Cara, toda vez que a gente vem falar aqui sobre a situação, a condição de trabalho de um técnico, dependendo de um resultado, eu acho ruim. E um resultado numa semifinal. O Corinthians não jogou bem no Campeonato Paulista, em nenhum momento ele foi convincente.
Ele começou com um time titular que foi se modificando ao longo do campeonato, ele mudou o sistema de jogo para 3 zagueiros, ele tirou alguns veteranos, colocou garotos para jogar, ele mesclou aqueles 2 times, né? Ele tinha um time A e um time B, ele misturou os 2 para tentar fazer um novo time mais competitivo. Esse novo time, meio aos trancos e barrancos, vem entregando a ele, quando joga, atuações melhores, quando joga essa formação que deve entrar em campo amanhã, com João Vitor, Gemerson e Raul Gustavo, com os 3 zagueiros, com o Luan, que tem sido ainda longe do Luan, daquele Luan de 2016-17, mas tem sido um jogador de destaque na equipe do Corinthians, ele tem conseguido evoluir. Eu não acho que o Corinthians tenha que trocar o técnico por causa do resultado do jogo de amanhã. Se perder, nós vamos trocar o Mancini. Isso, para mim, é uma falta de convicção total. Ou o time acredita no que está sendo feito e no que foi feito até agora, e ele pode chegar à conclusão de que não é suficiente para disputar o Campeonato Brasileiro, e a ambição do Corinthians no Campeonato Brasileiro também tem que ser bem de acordo com a realidade. Eu ouvi o presidente do Ilho falando que esse não é um ano para pensar em títulos, tal, embora o Campeonato Paulista esteja aí a 3 jogos de uma conquista. Então, eu não me sinto assim, eu acho que não é o caso de falar, se perder uma semifinal pode ser que o Mancini não resista. Pode ser, mas não é por causa do jogo de amanhã. Paulo, o Losetti falou do Luan, e eu, essa semana não está na área, fui quase que execrado por uma piada que eu fiz, porque eu acho que a torcida do Corinthians pode sim estar vivendo uma Luan de mel com o jogador. Me diga o que você está esperando do Luan para essa partida de amanhã. Eu tô com o Losetti, ele está evoluindo. Eu acho que essa formatação que o Mancini utilizou com coragem, né? Ele estava com essa mesma pressão no jogo com o São Paulo. E ele teve a coragem para fazer essa mudança, sabendo que o seu emprego, naquele momento, acho que estava mais perigoso do que agora, né? Porque a pressão era enorme. Mas o Mancini teve a coragem e fez essa formatação de 3 zagueiros, né? Com os 2 alas lá na frente, e ajudou muito. Porque o time ficou mais compacto. E o Luan, com a capacidade técnica que ele tem, com a qualidade, que ninguém nunca duvidou da qualidade dele, mas ele com jogadores mais próximos, ele consegue um passe melhor, ele acha os jogadores com mais capacidade, e ele mesmo está com confiança. Quando ele fez uma cobrança, né, ao Mancini, que queria uma sequência, e o Mancini deu essa sequência a ele evoluiu. Não concordo plenamente com o Losetti, ele está longe de ser o Luan, né, do Grêmio, só que evoluiu e o jogador vai evoluindo aos poucos. Um jogo como esse é um jogo para dar essa confiança para ele de novo, para aparecer. Não pode sumir, tem que ter sequência, tem que ter regularidade. O grande jogador, ele aparece nesses grandes jogos e esse é o momento do Luan. E agora ele tem que aproveitar o momento que ele está com confiança, mas principalmente saber que a equipe do Corinthians também evoluiu. E isso ajuda muito um jogador que está querendo, né, crescer junto com a equipe. E esse grande jogo você confere amanhã, 4 da tarde, aqui no Sport TV, semifinal do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras. Hora de intervalo aqui no Troca de Passes. Daqui a pouquinho a gente volta com o Paulo Nunes, que é loiro, eu sou moreno, somos praticamente